ao excelentíssimo ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e ao assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. Nós vamos tentar fazer aqui um jogral, né, não combinado, mas que reflete o acúmulo de debates ocorrido no grupo de reflexão. O GRRI, Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais, organizador desta conferência, que reúne representantes de movimentos sociais e sindicais, partidos, fundações, pessoas de diversas áreas do governo, pesquisadores e ONGs, é um espaço de reflexão e proposição que visa contribuir para a construção da política externa brasileira e fazer a disputa política na opinião pública. Nossa visão é de que, a partir de 2003, uma nova dinâmica passou a vigorar no processo decisório de formação da política externa brasileira, com a inclusão de novos atores sociais e seus múltiplos interesses na disputa pelas diretrizes da política externa. Os últimos 10 anos foram marcados por uma nova inserção do Brasil no cenário global, no âmbito do Mercosul, da Unasul, da CELAC, do G20, dos BRICS, IBAS, das iniciativas junto ao continente africano e etc. A eleição de José Graziano para a FAO, a indicação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para o painel de alto nível de pessoas eminentes para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, e mais recentemente de Roberto Azevedo para diretor-geral da OMC e de Paulo Vanucci para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, são exemplos desse novo cenário pelo qual passa o Brasil e na qual a política externa tem papel fundamental. Embora o Brasil ainda não seja dotado de mecanismo institucional de consulta e participação social na formação da política externa, algumas iniciativas em curso contribuem para adensar as possibilidades de se avançar na direção de sua criação. Podemos citar o Programa Mercosul Social e Participativo, o Fórum Consultivo Econômico Social do Mercosul, o CONEX, Conselho Consultivo do Setor Privado da CAMEX, como experiências setoriais dessas iniciativas, assim como a disposição do Itamaraty para informar sobre diversos assuntos da política externa em resposta à requisição de organizações e movimentos sociais e para incluir representantes dessas entidades em delegações oficiais do Brasil no exterior. O processo das conferências nacionais tem sido um dos destaques dessa política e deveria estar também no horizonte do debate político e público sobre a política externa. A própria Secretaria-Geral da Presidência da República lançou a ideia de implementar um Sistema Nacional de Participação Social com o objetivo de consolidar e institucionalizar a participação de amplos setores sociais no processo decisório de formulação de políticas públicas e afirma que essa iniciativa não subtrai qualquer das prerrogativas das demais instituições políticas. Ao contrário, para que as formas de participação ganhem eficácia e legitimidade, devem existir espaços institucionais permanentes e com regras bem definidas para o exercício do diálogo entre Estado e sociedade. Eu passo a ler a proposta. O Grupo de Relações Internacionais, propõe a criação de um Conselho Permanente de Consulta, Participação e Diálogo da Sociedade com o Poder Executivo sobre a política externa, no marco do disposto pela Constituição Federal, segundo a qual a política externa é de competência privativa do Poder Executivo Federal do e da Presidente. A instância proposta fundamenta-se nos seguintes pressupostos. Primeiro, a política externa deve contribuir para reduzir as assimetrias e desigualdades econômicas, sociais, culturais e ambientais existentes dentro da sociedade brasileira, entre países da região e no sistema internacional. 2. A política externa pode e deve contribuir para a democratização substantiva do Estado, da sociedade brasileira e da ordem internacional. 3. A política externa
uma política pública, apoiada pela sociedade e debatida pela opinião pública, amplia a capacidade do Estado, pois a democratização do processo decisório da política externa brasileira amplifica o apoio da sociedade, bem como nossa legitimidade e credibilidade junto aos interlocutores e parceiros externos. Quarto, iniciativas de transparência e disponibilização de informações devem ser sempre adotadas pelo Estado brasileiro a partir de um diálogo onde se estabeleça um conjunto de compromissos, procedimentos e critérios envolvidos na garantia do direito de acesso do cidadão a informações públicas. Composição. A composição desse espaço institucional deve garantir que as distintas visões e interesses estejam representados para que as diferentes propostas possam ser apresentadas e processadas. Nesse sentido, consideramos fundamental a participação equilibrada de representantes dos governos federal, estaduais e municipais, dos empresários, dos trabalhadores, movimentos e organizações sociais e da academia. Essa participação de várias forças, política e economicamente representativas, daria a musculatura e o peso desejados a esse inovador órgão de participação social, um espaço comum e compartilhado. Formato e funcionamento. O formato institucional, o caráter, o mandato, a periodicidade de reuniões ordinárias, a criação de grupos de trabalho para temas específicos, a composição em termos de número de participantes e a construção coletiva da agenda de discussões desse órgão de política externa são questões que precisam ser enfrentadas a partir do diálogo entre os atores envolvidos e poderiam fazer parte da agenda de discussões a ser construída a partir desse processo entre o grupo de reflexão sobre relações internacionais e representantes do governo federal, em especial o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria-Geral da Presidência da República. São Bernardo do Campo, 15 de julho de 2013, assinam os membros do grupo de reflexão sobre relações internacionais. Eu queria destacar aqui, fazer uma homenagem ao professor Aloísio Teixeira, que faleceu, reitor da UFRJ, que foi um dos idealizadores dessa ideia da participação social em política externa. Com certeza seria um dos membros mais ativos do nosso GRRI, que não pôde estar aqui presente, infelizmente faleceu. Homenagear o professor Aloísio Teixeira e não vou ler aqui, que são muitos membros, aí, olha, são mais de 70, mas assinam esse documento que vai ser agora entregue ao ministro, todos os membros do GRRI. Muito obrigado. Pela criação de um órgão institucional permanente de consulta, participação e diálogo sobre a política externa brasileira, passamos às mãos do ministro a carta do GRRI. Agradecer ao Arthur, a Maria e ao Ricardo. De acordo com o ministro, ele manifesta a respeito dessa carta, já em conjunto com as questões que nós vamos formular a ele. Nós tivemos uma certa dificuldade, inclusive, para selecionar as questões, foram várias.